Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos, irmãos e amigos. Há uns dias atrás nós começamos a gravar o estudo do profeta Daniel, demos uma pausa e agora estamos retornando para o cumprimento desse estudo. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3. Eu me chamo João, sou pastor da Igreja Batista aqui da cidade de Independência, no sertão do Ceará. Como trata-se de informações muito complexas e importantes, é sempre muito válido nos identificarmos antes de transmitir devidas informações. Qualquer dúvida você pode me chamar aí no canal, pode fazer suas reclamações, pode fazer suas observações, fazer suas perguntas e, se puder, terei o maior prazer de lhe esclarecer, tá bom? Vamos então à leitura aqui do capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Eu vou estar lendo na versão NVI, Nova Versão Internacional. Vamos lá. Livro do profeta Daniel, capítulo 7. Vamos lá. Ok. Diz aqui o versículo 1, para início. No primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente, estando ele deitado em sua cama. Ele escreveu o seguinte resumo do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os 2 pés, como um homem, e recebeu coração de homem. A seguir, vi um segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados, e na sua boca, entre os dentes, tinha 3 costelas, e foi-lhe dito: levanta-te e come quanta carne puder. Depois disto, vi outro animal que se parecia um leopardo. Nas suas costas tinha 4 asas, como as de uma ave. Este animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um 4º animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, e com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores, e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que subia entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. E enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e um ancião se assentou. Suas vestes eram brancas como a neve, o cabelo era branco como a lã, seu trono era envolto de fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saíam um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Eu quero dar uma pausa aqui
porque a leitura é um tanto extensa, então a gente precisa parar um pouco a leitura para entrarmos nos comentários, certo? Vale lembrar que esse sonho de Daniel, muito embora esteja aqui no capítulo 7, nós podemos perceber que é algo que acontece ainda no início, no primeiro ano do rei Belsazar, tá certo? E como o livro traz a história de Belsazar, no capítulo 5, percebe-se aqui que esse sonho de Daniel é contado um pouco depois. Digamos que talvez, não sei, não quero aqui afirmar que foi essa a razão, talvez até por a questão cronológica não faça nenhum sentido aqui, o que eu vou dizer, mas talvez por prudência, Uma vez que você tem um sonho e você tem visões nesse sonho, você tem que analisar muito bem antes de transmitir isso às pessoas como informação, principalmente quando se trata de Deus. A verdade é que Daniel só veio relatar no livro 2 capítulos à frente, depois do acontecimento. Mas isso não é tão importante quanto as informações contidas no texto. Vamos lá, nosso tempo é muito curto, a gente precisa aproveitar o máximo dele, Então, o sonho do profeta, aqui deixa eu ver aqui, o capítulo 7, O sonho do profeta é registrado no capítulo 7, Mas a gente viu que isso aconteceu ainda, digamos, talvez antes do capítulo 5 ou durante o que seria do capítulo 5, no início do reinado do rei Belsazar. O que significa as visões do sonho de Daniel? O grande mar é provável que esteja se referindo ao mundo. Todas as vezes que a Bíblia fala de mar, quando está se tratando de razões humanas, quando está falando de povos, e a Bíblia se refere ao mar, ao grande mar, ela pode estar se referindo ao mundo. Por quê? Nós vamos entender no decorrer do estudo, da leitura, as informações contidas nesse texto nos dá a entender claramente que esse grande mar descrito aqui na Bíblia está se referindo ao mundo. Vamos lá. Perceba, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1, diz assim: E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Certo? Olha, os 4 ventos do céu, agitando o grande mar, nos dá uma ideia de quê? De um poder sobrenatural, que pode agir no mundo inteiro. É isso que dá a entender quando refere-se aos 4 ventos. O livro de Apocalipse mostra isso, capítulo 7, versículo 1. Quando os 4 anjos retia os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Então, dando a entender que há um poder sobrenatural que pode atuar em toda a esfera do mundo, isto é, em toda a terra. Tudo está debaixo desse poder. Perceba que é a partir do agito dos 4 ventos sobre o grande mar que surgem os 4 animais. A gente viu isso aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 2, é isso? Na minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. No versículo 3 ele segue: 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. Ora, por que esses animais surgiriam do mar? Se esses animais eles estão relacionados a um homem, a um governo humano, a um império humano, e é isso que realmente significa aqui no texto, que o próprio texto diz isso para a gente, a partir do... Deixa eu ver aqui, que o texto é bem pequeno, a letra. A partir do versículo 5, a gente vê que a interpretação mostra isso, que esses animais referem-se a impérios, isto é, a homens, governos, mandando, governando, imperando sobre nações. Então, se esses 4 animais surgem do grande mar a partir do agito dos 4 ventos,
fica claro que esses 4 ventos se referem a um poder sobrenatural vindo de Deus, é evidente, que tem esse poder, esse domínio sobre toda a extensão terrestre ou do mundo inteiro, do universo inteiro. Tá certo? Então, a partir dessa ação, desse poder sobrenatural, dessa determinação, é que esses animais surgem para um determinado fim, para um determinado objetivo. E então nós vamos entender o porquê desses animais, o que significa cada um deles. Os 4 animais que sobem do mar. Primeiro, o primeiro animal tinha a aparência de um leão. Para a época, muitos tinham animais de presa, no caso o leão, como símbolo. O leão com asas, conforme viu Daniel, era visto como querubim. Então, essa expressão de um leão, um animal com cara de leão e com asas, eles entendiam que essas descrições referiam-se a um anjo, um querubim. E o querubim eram os anjos nos quais Deus estava entre eles, digamos, anjos mais poderosos, né? E por que isso está ligado à visão de Daniel? Vamos ver aqui em Ezequiel, no capítulo 41, versículo 18 a 19, onde Deus dá a Ezequiel as descrições de um desenho que seria feito nas portas do segundo templo, né, porque o primeiro templo havia sido destruído por Nabucodonosor, e agora eles, de volta a Jerusalém, o povo estaria então, né, de acordo com as descrições bíblicas de Ezequiel, construindo um novo templo. Essas informações Deus passou para que ele assim fizesse. Diz assim: e foi dito, e foi feito com querubins e palmeira, de maneira que cada palmeira estava entre querubins, entre querubins e querubins, porque tinha mais de um. E cada querubim tinha 2 rostos, a saber, o rosto de homem olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leãozinho para a palmeira do outro lado. Assim foi feito por toda a casa em redor. Perceba que esses querubins tinham cara de homem e de leão. E a gente volta aqui para o versículo 4, onde descreve o primeiro animal. O que diz? O primeiro animal parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei, e enquanto eles observavam, em um certo momento, as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão e firmado sobre os seus pés, como um homem, e recebeu o coração de homem. Então esse animal, ele aparentemente tinha a figura de um querubim, de um ser celestial, mas que depois ele perde essa figura de um querubim e toma a forma de um homem. Suas asas são arrancadas e ele se coloca de pé como homem e recebe um coração de homem. Para quê e por quê? Exatamente para descrever ou explicar o poder que o rei Nabucodonosor recebeu, como a gente viu nos estudos anteriores, na descrição da estátua que o Nabucodonosor viu no seu sonho, a estátua de ouro, com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, o seu ventre de bronze, as pernas e o quadril de ferro, e os pés misturados com ferro e barro, certo? E cada parte dessa estátua refere-se a um período e a um poder político, um império, no caso, certo? Então, Nabucodonosor recebeu de Deus esse poder para governar e, como diz a Bíblia, ser Senhor dos senhores. Nenhum homem, querido, na face da terra, devemos entender isso, tem essa capacidade de dominar nações sozinho, se Deus não lhe tiver dado esse poder. E no caso aqui, foi Deus quem determinou que assim fosse, tanto Nabucodonosor, quanto o Medo-Persa, quanto o Império Grego e, por último, o Império Romano. Foi o último império a surgir no mundo, tá certo?
Vamos seguindo aqui. Então Ezequiel tem essa descrição. No caso aqui, está descrevendo, né, o desenho, né, a ser esculpido na porta do segundo templo de Jerusalém. Esse querubins, não era só um, mas só para que a gente tenha uma ideia de que a figura vista por Daniel é a mesma descrita por Ezequiel. Um ser com cara de leão, cara de homem, cara de leão. A única diferença é que não tem as asas que tem lá em Daniel aqui no livro de Ezequiel. Mas isso não interfere na interpretação, certo? E por que esse animal simboliza o rei Nabucodonosor? Pelo exemplo que eu já disse, do poder, né, que recebeu por parte de Deus, provavelmente. Não há dúvida nenhuma que Deus escolheu Nabucodonosor para fazer juízo sobre as demais nações. Note que as asas do animal são arrancadas e ele põe-se de pé como um homem e recebe coração de homem, como a gente viu no versículo 4. Isso pode simbolizar o quê? Duas coisas. Primeiro, ao arrancar das suas asas, isso pode simbolizar tanto a questão da humilhação que Nabucodonosor sofreu, né, por se tornar um animal. A gente viu isso lá nos estudos anteriores, onde ele criou cabelo de animal, unhas de animais, e foi molhado pelo sereno e comeu a relva no campo como um animal, até ele reconhecer que todo o poder pertence a Deus e ele dá a quem quiser, não é isso? Mas essa talvez não seja uma das melhores interpretações. Assim pensam alguns estudiosos, inclusive o comentarista e tradutor da Bíblia NVI. Mas eu quero aqui me arriscar a dar um outro parecer desta questão. Lembrando que, na primeira vista, o sonho de Daniel, o sonho do profeta, o animal tinha o aspecto de um querubim, certo? A gente viu isso claramente. O arrancar das asas do animal e a sua mudança de posição ou de estado, de antes animal, agora homem, nos dá o quê? Uma ideia de um ser sobrenatural tomando a forma de um ser humano ou de um ser natural. Isso para simbolizar o poder que atuava em Nabucodonosor e indicar de onde vinha esse poder, para que pudéssemos entender que o que Daniel viu antes era um ser sobrenatural, e por ser sobrenatural, tinha muito mais poder do que um ser natural, um querubim. E um querubim está a serviço de Deus para fazer o que Deus determinar. E agora, como esse poder é dado a um homem, ele deixa de ser um querubim e toma a forma de um homem. Suas asas são arrancadas e ele fica de pé como um homem e recebe um coração de homem. Não que isso tenha acontecido literalmente, mas para demonstrar essa transição de poder, tá certo? De um ser sobrenatural, celestial, para um ser natural, como já foi dito, que nenhum homem tem o poder de dominar nações, como aconteceram no passado na história, somente por intermédio de Deus, como a Bíblia mesmo diz para nós aqui. Pode parecer esquisito, não é? Mas se analisarmos direitinho, faz sentido. Basta lembrar, queridos, que Jesus sempre foi um ser celestial, não é? Que existia antes da fundação do mundo e que tomou a forma de homem para realizar o propósito de Deus em relação ao mundo, conforme está lá em João capítulo 1, versículo 14, que diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ora, se nós cristãos, entendemos que Jesus estava com Deus desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, e a Bíblia mesmo afirma que ele e o Pai é um só, ele mesmo diz, eu e o Pai somos um, logo Jesus é o próprio Deus. Mas ele se fez homem, puramente homem. A gente vê isso em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento.
que Jesus sentia fome, Jesus sentia dor, Jesus sentia cansaço, Jesus sentia vontade de desistir, como foi lá no Getsemane. Esse Pai, se possível, passa de mim este cálice, lembra? Isso é coisa de homem, coisa do humano, não de um ser divino. Porque Deus fez o ser humano com vontades próprias para escolher. Jesus era homem, apesar de ser Deus. Nunca pecou, evidentemente, mas para que ele assumisse a forma do homem e pagar, ou melhor, para que ele pagasse pelo preço do pecado do homem, ele teve que assumir a forma de homem. Isso está muito claro nas Escrituras. E João 1,14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse verbo, como o início do capítulo descreve, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Percebe que Jesus é o próprio Deus? Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Perceba que se o próprio Jesus se transformou em homem, por que não um anjo poderia se transformar em homem, como foi essa demonstração de mudança de um querubim para o homem Nabucodonosor, que é o sujeito descrito aqui na primeira indicação desse leão com asas e com esse poder de governar, não é isso? Vamos continuar aqui. O segundo animal, com a aparência de um urso, verso 5. É isso? O texto diz que ele foi erguido por um dos seus lados. Segundo o tradutor e comentarista da Bíblia, que é a NVI, isso representa a posição social superior dos persas, na configuração médio-persa. Eu não posso garantir que isso esteja totalmente correto, mas também não tenho o que dizer contra, tá certo? As 3 costelas talvez representem as 3 principais conquistas desse império, e isso aqui eu acho muito interessante. Que conquistas foram essas e quando? Lídia, em 546, a própria Babilônia, que havia conquistado Jerusalém, agora vem o Medo-Persa e conquista a Babilônia, em 539. E o Egito, que era uma das principais forças do mundo naquela época, né? Babilônia e Egito, apesar do Egito já ter sido bombardeado pela Babilônia, né? E essa conquista do Egito se deu em 525, tudo isso antes de Cristo. Terceiro animal, no formato de um leopardo, com 4 asas e 4 cabeças. E esta aqui não é nem tão difícil de entender, é que refere-se ao Império Grego, na pessoa e poder do Alexandre Grande. É isso que se deu em 334 a 330. Foi um período curto, né? O período que o Alexandre imperou, reinou, porque ele morreu muito cedo, ele morreu em 322. Ele morreu muito cedo. E após a sua morte, o seu império foi dividido em 4 partes, isto é, para 4 comandos. A Macedônia e a Grécia, governada por Antípate e Cassandro, a Trácia e a Ásia Menor, governada por Licímaco, a Síria, governada por Seleuco, a Palestina e o Egito, governada por Ptolomeu. Vale lembrar, querido, que o império do Alexandre, o poder do Alexandre, as conquistas do Alexandre foram coisas muito rápidas. Ele, em pouco tempo, ele conseguiu avançar pelo mundo de uma forma assustadora. Venceu o grande império Medo-Persa, né, que era governada pelos Xerxes, se me falha a memória, porque se eu não estiver confundindo aqui com o período do Esparta, né, que o Xerxes era quem governava na época, era o imperador, mas a verdade é que o Medo-Persa era um império assustador. Representava quem o Medo-Persa?
na estátua que o Nabucodonosor viu no seu sonho? Os braços e o peito de prata. E o Alexandre, aqui que representava a Grécia, já se referia aqui na estátua o ventre de bronze, porque a Grécia era aquela cultura do prazer, que o povo se contentava em se satisfazer, a luxúria, a imoralidade, prazer sexual, tudo mais. O ventre, né, representa essas coisas, como já foi dito em estudos anteriores. E as 4 cabeças desse leopardo, provavelmente, certamente, refira-se a essa divisão do império que aconteceu após a morte repentina do Alexandre, tá certo? Isso é o terceiro animal. E o quarto e último, que é um animal sem descrição, né, definida em termos de aparência, mas que é descrito aqui como aterrorizante, né, e sem aparência diferente dos outros. Isso está no verso 7. Esse animal terrível, como descreve Daniel, figura quem? Figura o Império Romano, cruel e impiedoso. De fato, os romanos não tinham piedade. Eles foram preparados para ignorar a dor, o sofrimento, e nem sentia por ele nem por ninguém. Então, machucar, maltratar, destruir, para eles era algo que eles faziam com prazer. E foi o império realmente que arrasou o mundo, que dominou o mundo de maneira extraordinária no modo de falar, porque foi muito devastador. E os 10 chifres? E o próprio texto aqui revela, os 10 chifres estão relacionados, foi revelado Daniel no versículo 24, que seriam 10 reis que se levantariam deste império. Voltando ao versículo 8, Daniel vê que um pequeno chifre surge por entre os 10, e ao surgir, 3 dentre os 10 chifres foram arrancados. O chifre pequeno tinha característica humana e se punha a falar arrogância contra quem? Contra Deus. Né? Indo outra vez para o versículo 24 e 25, é dito a Daniel que esse chifre pequeno era um rei diferente dos outros. Esse rei tanto falará arrogantemente contra Deus, quanto vencerá os santos na luta contra eles. É-lhe dado o poder para isso. Esse só pode ser, é claro, o anticristo. Não há outra descrição mais adequada para esse chifre pequeno que surge das raízes do Império Romano. E isso nos dá uma ideia de que o Império Romano o Roma ainda não morreu totalmente. Devemos ficar bem espertos. Alguma coisa ainda vai surgir da história romana, das raízes romanas, que vai ainda aparecer para o mundo. E esta aparição certamente se refere ao anticristo. E ele vai reinar, e ele vai abrir guerra contra a igreja, e diz aqui a Bíblia que vencerá. Porém, virá um juízo, que está descrito, né, o capítulo encerra exatamente falando desse julgamento. A gente já vê isso aqui nos versículos 9, né, em diante, de tronos e alguém com a aparência de um ancião, cercado por fogo, né, não se assuste. Né, essa aqui é uma descrição da visão que o profeta tem do próprio Deus, mas por que Deus está cercado de fogo? E rios de fogo saem diante dele. Meu amado, lembre de uma coisa, ou entenda uma coisa. Quando a Bíblia fala de fogo, ela está se referindo a juízo. Você lembra da aparição da sarça ardente para Moisés no monte, lá no deserto? Quando Moisés vê o fogo naquela sarça e ele se aproxima e ele ouve o quê? Uma voz que diz: Moisés, não te aproximes. Eu entendo o que aqui? Que quando Deus aparece para um ser humano em volta de fogo, no meio de fogo, é dizendo ao homem que não tente se aproximar,
porque Deus é santíssimo, Deus é puro, e o homem é pecador. Se o homem se aproximar, ele morre. Um dia Moisés pediu a Deus para ver a sua face. Deus disse para ele: Moisés, homem nenhum vê a minha face e continuará vivendo. Então é normal que, se Deus apareça para o homem, ele apareça sem uma identidade facial. Então o fogo é um sinal de que você não deve se aproximar, porque se for, será destruído. E esses tronos aqui, o texto descreve, né, que logo em seguida virá um com a aparência do filho de homem, né, e que receberá autoridade para governar. Está no versículo 13 e 14 que diz: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Versículo 14. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos e nações, homens de todas as línguas, adoraram o seu domínio, e o seu domínio é eterno. É um domínio que nunca se acaba. Isso se refere a Jesus. Então o poder de Deus é dado a Jesus. E é Jesus quem vai acabar com o poder do anticristo, do chifre pequeno, que surge entre os chifres. Os outros 10 chifres ele arranca, né, 3 para dar lugar a ele. Então, querido, de uma maneira aqui bem resumida, para não ficar muito extenso aqui o vídeo, observe direitinho essa leitura, leia o capítulo todo e continua lendo o livro de Daniel, porque ainda não terminou, ainda não concluiu. No próximo capítulo vai falar sobre um cordeiro e um cabrito. Vamos ver o que isso vai dizer para a gente. E a gente pode até entender melhor, não é, o que significa o capítulo 7, mas até aqui nós entendemos que significa exatamente essas informações que foram passadas. Né? Os impérios já aconteceram: babilônico, medo-persa, império grego, império romano, porém Roma ainda não acabou totalmente, ainda virá coisa de Roma. E olha, isso está bem prestes a acontecer. Pelas mudanças das coisas, pelas mudanças do tempo, pelas coisas que estão acontecendo, fica claro para nós que esse anticristo está prestes a vir ao mundo. E o que será o anticristo? Será uma autoridade, um governo com influência religiosa, provavelmente, que irá requerer, né, o domínio de todos e a adoração, e com certeza vai blasfemar contra o nome do Senhor e vai lutar contra tudo que se diz respeito a Deus. Então estejamos atentos, que Deus nos ajude, nos dê sabedoria e percepção diante do mundo em que vivemos e das mudanças na política, em tudo que está acontecendo, para que não sejamos pegos de surpresa. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo estudo em nome de Jesus.